E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O vestiário do Fluminense ferveu após o apito final. A partida, que prometia ser apenas mais um desafio no calendário apertado do clube, acabou se tornando o estupim de uma crise interna que poucos esperavam. O técnico Renato Gaúcho, conhecido por sua franqueza e temperamento forte, não poupou palavras ao se manifestar diante do elenco. Sua frase reverberou como um trovão pelos corredores do estádio: "Não deveria ter deixado jogar, não joga mais comigo" contra o Samuel Xavier. O episódio ocorreu logo após o encerramento do confronto, cujo resultado, embora importante, foi ofuscado pela explosão emocional do treinador. Fontes internas revelaram que o clima no vestiário era de total incredulidade. Jogadores se entreolhavam em silêncio, enquanto alguns membros da comissão técnica tentavam amenizar o impacto da declaração de Renato. Tudo indica que a origem do desentendimento foi um lance específico ainda no primeiro tempo. Um erro de posicionamento, somado a uma escolha duvidosa na transição defensiva, teria sido a gota d'água para o comandante tricolor. Segundo relatos, Renato já vinha demonstrando insatisfação com o desempenho de determinado jogador, cujo nome não foi revelado publicamente, mas que claramente teve envolvimento direto na polêmica com Samuel Xavier. O treinador, exaltado, levantou-se da cadeira ainda no intervalo e começou a gesticular com veemência. As câmeras externas não captaram as cenas, mas quem estava nos bastidores garante, foi uma das broncas mais duras já vistas sob o comando de Renato no Fluminense. "Eu avisei, e mesmo assim insisti. Esse é o meu erro. Não cometo de novo", teria afirmado diante do elenco, com olhos fixos no atleta em questão. A fala mais pesada, no entanto, veio após o término da partida. Na reunião final com o grupo, já a portas fechadas, Renato não se conteve. A menção direta a Samuel Xavier causou alvoroço. O lateral direito, um dos líderes do elenco, já vinha se envolvendo em disputas veladas com companheiros por espaço e protagonismo. A menção de seu nome no calor da bronca foi interpretada por muitos como um recado claro e duro. Apesar do teor explosivo da fala, Renato Gaúcho não recuou. Em coletiva, tentou conter os danos, mas não negou o ocorrido. "O que eu disse, foi dito. O vestiário é meu campo de comando. E quando eu vejo algo que prejudica o grupo, eu ajo", disparou. A frase, carregada de autoridade, foi recebida com apreensão pelos repórteres presentes. A diretoria, por sua vez, manteve-se em silêncio nas primeiras 24 horas. Nos bastidores, especula-se que já ocorreram reuniões emergenciais para lidar com o caso. O presidente do clube, em tom diplomático, limitou-se a dizer que Renato tem liberdade para conduzir o grupo como achar necessário, mas evitou comentários sobre o jogador envolvido. Torcedores rapidamente tomaram as redes sociais. De um lado, aplausos para a postura firme do treinador. Do outro, preocupações sobre o ambiente no elenco e possíveis rachas internas. "A última coisa que a gente precisa é de crise interna antes da Libertadores", comentou um tricolor fervoroso nas redes. A repercussão foi imediata. Renato Gaúcho, que tem histórico de declarações impactantes, parece saber exatamente o peso de suas palavras. O uso direto do nome de Samuel Xavier indica que o problema vai além do campo e pode estar enraizado em disputas de bastidor. Há rumores de que o lateral já teria entrado em conflito com outros nomes do elenco por questões extracampo. O ambiente, antes de confiança e reconstrução, agora está cercado por tensão e olhares desconfiados. Quem será o próximo a cair na linha de fogo do comandante? Ou será que o próprio Renato pode sofrer retaliação interna, caso a diretoria não aprove o tom de suas declarações? Nos próximos dias, o treino do Fluminense será o verdadeiro termômetro da crise. A presença, ou ausência, do jogador envolvido, o clima entre os atletas, e a fala do técnico à imprensa poderão trazer novas pistas sobre o futuro dessa história. Por enquanto, o mistério e a expectativa pairam sobre as Laranjeiras. O próximo jogo, justamente contra o time de Samuel Xavier, ganhou contornos de final de campeonato.
Todos querem saber: o atleta será escalado? Estará no banco? Ou nem sequer será relacionado? Renato Gaúcho, por enquanto, mantém o silêncio estratégico. A dúvida paira no ar: a declaração foi um ato calculado para retomar o controle do elenco ou um desabafo emocional que pode sair caro? No Fluminense, onde a paixão move tudo, até uma frase pode mudar o rumo de uma temporada inteira. Enquanto isso, os olhos da torcida se voltam para a resposta do grupo. Será que o elenco vai reagir com união ou o episódio será o início de uma fragmentação interna? Uma coisa é certa: Renato Gaúcho deixou claro que não tolera atitudes que comprometam a coletividade. Nos bastidores, dizem que o técnico já conversou individualmente com alguns líderes do elenco. Está disposto a bancar suas palavras até o fim. E isso, no futebol, pode ser tanto o início de uma virada triunfal quanto de uma implosão inevitável. Seja como for, o episódio reforça o estilo autêntico de Renato: apaixonado, impulsivo, mas obstinado em vencer. E quando um comandante decide traçar uma linha vermelha, é bom que todos estejam atentos. Afinal, no Fluminense de Renato Gaúcho, quem cruza essa linha, dificilmente volta a campo. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A tensão instaurada após a declaração de Renato Gaúcho não se limitou ao vestiário. O impacto foi tão grande que atingiu o departamento de futebol do Fluminense já na manhã seguinte. Funcionários relataram um ambiente pesado nas Laranjeiras, com olhares desconfiados e conversas sussurradas pelos corredores. A frase "não joga mais comigo" contra Samuel Xavier já era o assunto dominante entre jogadores, diretores e até entre os seguranças do clube. A imprensa, por sua vez, tratou o episódio como uma verdadeira bomba nos bastidores do tricolor. Manchetes exaltando o desabafo de Renato tomaram conta dos portais esportivos, alimentando especulações sobre possíveis punições, afastamentos e até mesmo um racha irreversível no elenco. Alguns comentaristas chegaram a sugerir que a diretoria precisará intervir para evitar que o ambiente fique insustentável. O jogador não citado diretamente, mas que claramente foi o alvo da bronca de Renato, manteve-se em silêncio. Nas redes sociais, evitou postagens e sequer curtiu conteúdos relacionados ao clube nas 24 horas seguintes, um gesto que, no mundo moderno do futebol, é interpretado como um sinal claro de desconforto. Samuel Xavier, por outro lado, também não se pronunciou, o que só aumentou o mistério sobre sua participação nos bastidores do conflito. Renato Gaúcho sempre se caracterizou por ser um técnico de grupo. Sabe montar equipes competitivas, mas, acima de tudo, prioriza a hierarquia e a entrega tática. Quando percebe que algum jogador não está alinhado com sua filosofia, não hesita em expor publicamente, e essa não é a primeira vez. O que chama atenção neste caso é o fato de envolver um jogador experiente como Samuel, o que pode afetar a liderança natural do elenco. Internamente, há quem enxergue essa postura de Renato como uma tentativa de reafirmar sua autoridade, especialmente em um momento decisivo da temporada. A equipe está prestes a encarar compromissos importantes, e qualquer sinal de instabilidade pode refletir dentro de campo. O treinador sabe disso e talvez tenha usado a declaração como um aviso geral: ninguém está acima do grupo. Torcedores organizados começaram a se mobilizar para prestar apoio ao treinador. Grupos influentes nas arquibancadas declararam, por meio de notas, que Renato está certo em cobrar e cortar quem atrapalha o desempenho coletivo. Mas também houve manifestações em defesa dos jogadores, com ares de apelo por mais união e menos exposição pública dos problemas internos. Com a tensão crescente, a assessoria de imprensa do Fluminense prepara um pronunciamento oficial para tentar conter o desgaste. A ideia seria reafirmar a confiança em Renato, mas ao mesmo tempo indicar que o clube preza pelo respeito e equilíbrio nas relações entre treinador e elenco. Nos bastidores, essa nota já está sendo discutida palavra por palavra, pois qualquer frase mal colocada pode piorar ainda mais o clima. Especialistas em gestão de grupo no futebol apontam que crises como essa podem ser transformadas em pontos de virada. Tudo depende de como os líderes internos, tanto da comissão quanto do elenco, atuarem nos próximos dias. Um pedido de desculpas, uma reunião de alinhamento,
ou mesmo uma conversa franca entre Renato, Samuel e o jogador envolvido, podem salvar o ambiente. Mas o tempo é curto, e a próxima partida se aproxima. O que ninguém contava é que a torcida do adversário de Samuel Xavier já começou a provocar nas redes sociais, zombando do momento interno do tricolor. A pressão, portanto, ultrapassou os muros do clube e virou combustível para os rivais. O jogo que antes seria apenas mais um no calendário, agora é visto como uma verdadeira prova de fogo para a estabilidade do Fluminense. Renato Gaúcho, acostumado a lidar com crises, sabe que está no centro do furacão. Resta saber se vai manter a postura dura até o fim ou se buscará um gesto de reconciliação que evite uma ruptura ainda maior. O que está claro é que, depois dessa explosão, o Fluminense não será mais o mesmo, para o bem ou para o mal. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.